Oi, aqui é o Ale, tudo bem? Eu tô aqui com uma arte que eu recebi lá no Discord para mim poder dar uma olhada e dar um feedback, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que dá pra gente fazer, então vamos começar. A primeira coisa que eu notei aliás, vamos voltar um pouquinho, né? Eu quero só falar o que que ele me falou, né? Ele me pediu assim para me dizer o que que dava para melhorar. Deixa eu só pegar o texto aqui, ó. O que eu faria para deixá-la mais interessante, né? Então tá. Dito isso, o que que é interesse numa arte, né? Interesse são pontos-chave onde a gente vai ser guiado através de técnicas, né, que o pintor vai fazer e a gente vai ser guiado para olhar para aquilo. Então, o que, que é interessante em uma imagem? Pode ter várias coisas, né? O storytelling de uma imagem pode ser interessante, você olhar o que, que aquele personagem está fazendo naquele ambiente, a ação do personagem, né? Se ele está dando uma facada, uma porrada. E também o contraste é algo muito que causa interesse. Né? Isso é uma ferramenta de gerar interesse, é o contraste. No caso aqui dessa imagem, ela está bastante contrastada. Como o contraste gera interesse, então a gente vai ter isso aqui, ó. Ó, aqui tem muito contraste, 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 aqui na canela dele tem muito contraste. Então, assim, tem muito ponto de interesse e acaba que quase nada fica interessante. Até o fundo, ó, tem contraste. Se você olhar, o fundo tem um contraste aqui, ó, que vem de fora a fora. Ele contrasta toda essa parte aqui. Então a gente precisa, a primeira coisa que eu acho é resolver os pontos de interesse, assim a arte vai ficar mais interessante. Então a gente tem que decidir o que, que é interessante, o que, que pra gente, como pessoa que idealizou essa arte, é interessante, e aí focar nessa área. Como ele não está fazendo nenhuma ação, ou numa guerra, ou não tem nenhum storytelling, então a gente vai ter que pensar. Geralmente, o nosso olho ele é atraído para a face, né? Então, a gente vai ter que. Eu vou supor aqui que a face é o ponto mais interessante dessa imagem, que a gente vai ver esse zumbi, né? Eu imagino que ele seja um zumbi. Então, a face vai ser o mais interessante. Então, vamos primeiro resolver os contrastes. Uma coisa aqui também que está acontecendo é nesses contrastes, a luz ela está muito estourada, né? Então aqui a gente tem a cor da pele dele desaparecendo, né? A gente vê um pouco dessa cor na sombra, que a gente consegue imaginar que é verde, né? Mas em boa parte dos lugares a gente está vendo branco, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, tá toda branca, né? Então assim, qual é a cor da pele dele? É verde ou é branco? As partes que estão em luz, a gente tem que colocar a cor. Observa que aqui, ó, a parte que está em luz está praticamente cinza. Vamos pegar aqui um color picker para a gente ver a cor que está isso aqui. Ó, tá um azul, tá bem levado para o cinza, enquanto a sombra tá aqui mais verde, mais escuro, né? Eu acho que a gente pode aqui também, ó, acho que a gente pode tentar trazer um pouco mais de cor para ele. E a sombra, observa por que eu digo isso? Porque assim, se toda a luz aqui dessas partes estão cinza, estão quase indo para o cinza, porque a luz está muito forte, se essas partes aqui estão tão brancas, assim, estão indo para o branco porque a luz está muito forte, então não tem como essa parte aqui desse pano tá tão saturado. Tá vendo que ele tá bem rosa? Ele deveria estar acompanhando esse cinzentado, né? Para dizer que a luz, ó, tá para lá da metade de saturação. Então essa luz que tá estourando aqui, que tá fazendo tudo ficar meio branco, meio esbranquiçado, tá se comportando de maneira diferente na pele, aqui, no rosto dele também. Então, eu acho que a gente precisa ou trazer mais saturação para isso aqui, ou diminuir a saturação dessa luz aqui do pano, porque para ficar condizente, né? É uma luz muito branca estourada. E se ela for uma luz muito branca estourada, esse fundo também ele precisa estar mais branco, né? Mais estourado também, não com menos saturação, eu diria. Ó, tá vendo? Ele tá? Eu diria que talvez o fundo deveria ser por aqui, sabe? Essa cor. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente vai fazer, eu crio aqui já uma nova camada em cima do desenho. Eu crio um grupo novo aqui em cima.
No final eu vou mostrar o que que ele é. Ele é um último feedback. Mas por enquanto vamos continuar aqui. Eu vou criar a camada aqui de Darken. O Darken, o que que ele faz? Vou explicar essa camada. Se eu pegar aqui uma camada em Darken, escolher uma cor, por exemplo, vou escolher esse verde aqui, ó. Uma cor mais escura do que essa daqui. Então, ó, essa cor aqui ela é mais escura. Eu vou pegar essa cor aqui e aí eu vou pintar. Se eu pintar por cima dessa parte aqui que eu escolhi a cor, não vai mudar nada. Por quê? Porque ela é uma cor que já está na mesma tonalidade. Se eu passar em cima dessa cor mais escura, acontece nada. Se eu passar na cor mais clara, ela escurece. Então é para isso que serve o Darken. Ele escurece as cores mais claras até o tom que você escolheu. Então ele não vai escurecer o que está mais escuro. Ele vai manter as sombras. Então aqui, o que acontece quando eu passo aqui por cima? Ó? Entendeu? Então essa é a ideia que a gente vai usar aqui para dar uma corrigida. Eu vou selecionar um tom mais escuro aqui. Vou pegar esse bem mais escuro aqui, ó. E eu vou saturar um pouco. Eu quero essa cor mais saturada. E aí eu vou passar o brush aqui. Olha aí, só para você já ver a diferença que está causando, ó. Eu tirei o contraste aqui, eu não tenho tanto contraste. Eu estou diminuindo o interesse do olho da pessoa em vir aqui, certo? Então agora vamos fazer aqui no restante da imagem também. Eu vou deixar o maior contraste apenas no rosto. Então, ó, vou tirar e vou desmarcar e marcar de novo aqui a camada de Darken. Observa como eu tirei muito do contraste. Eu até acho que essa mão aqui, ó, essa mão mais grande, eu exagerei um pouco, eu vou voltar um pouquinho, porque talvez ela crie uma linha aqui de... Talvez ela crie aqui essa linha de leitura aqui, né? Que pode ser boa, pode ser interessante pra gente. Então eu vou pegar aqui a borracha e vou passar ela de leve aqui até voltar o tanto que eu quero. Eu acho que tá bom assim. Então aí, tiramos o contraste, tudo certo. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer. Vou criar uma nova camada, deixar essa de Darken aqui. Esse braço aqui, ó. Como ele está atrás do restante do corpo, eu acho que ele não precisa de ter tanto contraste assim. Você vê que a sombra está praticamente preta. Olha aqui, tá preta a sombra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa cor aqui da luz e eu vou azular ela aqui um pouquinho, puxar ela um pouquinho mais para o escuro, ó. E é isso, essa aqui vai ser a nossa cor de sombra. Então eu vou refazer essa sombra aqui para ela não ficar tão contrastante, porque a gente não precisa de atenção para esse braço. Tá aí. Tirei um pouco desse contraste desse braço. Agora, veja aqui que a gente decidiu então que a nossa parte de maior interesse vai ser esse rosto. Como que a gente pode trazer interesse para esse rosto? Eu acredito que a gente vai precisar de uma nova fonte de luz para fazer isso. E é engraçado porque essa fonte de luz já está aqui na nossa imagem. Observa aqui, ó, que tem essa luz de recorte que está pegando só na armadura dele, de ombro, e eu acho muito interessante e acho até que a gente pode expandir isso, trazer isso para o resto da pintura e a gente vai conseguir gerar bons interesses. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é trazer ela para a parte que a gente quer chamar a atenção, que é o rosto, que é a face, né? Não sei dizer se o esqueleto tem rosto, ele tem a face dele. Como que funciona uma luz de recorte? Essa luz, a gente precisa colocar... Quando a gente vai trabalhar com duas fontes de luz, a gente precisa colocar uma fonte de luz na sombra. Você não pode pegar uma outra fonte de luz e vir aqui por cima da primeira fonte de luz, porque as duas vão brilhar, entendeu? E não tem como isso funcionar. Então aqui, essa parte aqui que está toda na sombra, ó, toda essa área daqui,
é a parte onde eu vou aplicar essa luz de recorte, né? Porque é onde eu consigo dar realmente essa sensação de recorte na imagem. Tá, e a gente criou então essa luz de recorte, ó, e a gente revelou um pouco mais dessa área da sombra do personagem, né? Mostrou um pouco mais do rosto dele, gerou mais interesse ali, certo? Uma coisa que a gente, como artista, pode fazer é manipular isso de maneira real ou nem tão real, né? Por exemplo, se tá vindo essa luz aqui dessa direção, eu naturalmente poderia vir aqui, ó, e fazer luz de recorte em tudo aqui, ó, né? Vamos fazer luz de recorte aqui em toda a silhueta do cara. Por que isso pode ser ruim? A gente vai estar criando áreas de interesse em pontos que são desnecessários, entendeu? Então, toma cuidado com o contraste que você vai fazer. Se eu fizer isso aqui, essa luz de recorte aqui, e acabar gerando muito contraste aqui nessa região, eu posso gerar uma área de interesse num lugar onde eu não quero, entendeu? Mas você vai ter que testar e ver se funciona. Eu não vou colocar aqui, fica a critério. Eu acho que do jeito que eu coloquei aqui já tá bom, já tá gerando uma boa área de interesse. Tem uma setezinha aqui que eu vou fazer, ó, que é pegar esse brush mais fofo, com a mesma cor, ó, diminuir ele um pouco, e eu vou passar aqui nas bordas, ó, bem de leve, ó, só pra ele dar sabe qual é? Um brilhozinho, ó. Que aí a luz tá brilhando mesmo. Enfim, terminando essa luz de recorte aqui, eu queria voltar um pouco para essa parte do contraste que a gente estava falando. O que dá pra gente fazer aqui? Eu posso pintar mesmo, selecionar uma cor aqui, ó, e pintar, clarear um pouco, entendeu? Ou eu posso criar uma nova camada de Lighten. A Lighten ela é uma camada que funciona igual a Darken, só que para clarear as coisas. Então seleciono aqui uma cor clara, e se eu passar onde está claro, ó, nada acontece. Se eu passo onde está escuro, ela pinta, entendeu? Então vamos escolher aqui uma cor, e aí vamos tirar um pouco deste contraste. E agora eu vou voltar aqui para minha camada de cor normal, para mim fazer alguns ajustes de pintura. Por exemplo, eu vou pegar essa cor mais clara aqui e vou pintar por cima aqui dessa parte de luz, para a gente manter uma solidez assim de cor, né? Em toda essa área aqui. Ó, isso aqui é uma dica boa. Isso aqui que eu acabei de fazer se chama agrupamento de valores. Se eu tirar tudo aqui que a gente fez, ó, observa. Deixa eu pegar aqui uma cor boa para a gente fazer isso. Uma nova camada. Aqui, ó. Observa que você tem aqui, ó, esse risco. Aí você tem aqui esse risco. Aí você tem aqui esse risco. Aí você tem aqui outro risco. Ou seja, tem várias pinceladas fazendo shapes diferentes. O que é o agrupamento de valores? É você vir aqui, pegar esses valores e, literalmente, o que a palavra diz, né, agrupá-los. Transformar eles num shape só. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, vou fazer até com a ferramenta de seleção. Ó. Eu vim aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Eles viraram um shape só, que é exatamente isso que eu fiz aqui, entendeu? Principalmente em áreas de pouco contraste, mas é para a pintura inteira. Você vai querer agrupar mais os seus valores, entendeu? Você não quer que eles fiquem pinceladinhas e pinceladinhas, sabe? Igual aqui, ó. Eu fiz aqui nessa parte que eu fiz a luz de recorte, ó. Você observa como ela é um objeto só. Ela é um shape só. Ó, um shape só. Certo? Então é importante que a gente trabalhe dessa maneira. Que a gente lembre de agrupar mais os valores. Bom, vou voltar aqui então com essa camada de darken para a gente tirar aqui o contraste disso aqui também. Certo? Como aqui nessa área tá tudo bem preto, então eu gerei um contraste, tá vendo que eu gerei um contraste aqui, ó, tentando modificar um pouco esse tecido, eu acabei gerando um contraste. O que a gente pode fazer
para resolver isso. Clarear um pouco essa área aqui, por mais que ela esteja em sombra, eu não acho que a gente precisa de preto na nossa imagem para mostrar contraste. Ó. Isso aqui tá preto praticamente. E é o contraste que ela gera. Ó, de uma vez ela sobe para cima da metade. Então, quando você for fazer uma próxima imagem, quando vocês forem fazer imagens, não precisa de ter tanto contraste assim. Toma cuidado. Cor também gera contraste. Por exemplo, aqui no rosto a gente pegou um amarelo e um azul, né? Então, amarelo e azul são cores complementares. Elas geram contrastes por si só. Eu acho que eu vou tentar dar uma clareada um pouco nisso aqui e vamos ver como é que fica. Vou vir aqui na minha camada de lighting que a gente criou. Aí, a gente deu uma clareadinha, não sei se foi o suficiente, mas essa parte tá tão escura que é difícil até saber qual é a cor dessa armadura dele, sabe? Então, por isso que é muito complicado trabalhar com preto. Eu acho que nem pro preto do olho compensa fazer totalmente preto, sabe? Eu vou pegar aqui minha camada em normal e vou pegar um brush mais fofão e vou tentar dar uma escurecida em geral. Pegar essa cor azulona quase preta aqui também, vou tentar passar aqui por cima. Em normal mesmo. Pra dar uma mesclada. É. Eu acho que isso resolve pra gente. Com isso, eu acredito que a gente conseguiu deixar nossa imagem mais interessante, né? É aquilo que eu falei, a gente gerou pontos de interesse para nossa imagem. Uma dica final mesmo que eu daria é só tomar muito cuidado com os contrastes, mesmo em áreas que você quer fazer mais contrastes, você não precisa pegar praticamente preto puro, então a gente não precisa. E aqui na parte de luz, ó, olha lá, tá lá em cima, tá lá, nossa, a luminosidade tá uns 70% também, então, ó, o range de diferença está muito alto. A gente não precisa de criar ranges tão altos assim para poder criar o contraste. A gente consegue fazer um contraste com menos, né? Aqui no rosto dele até ó, é um rosto meio laranja, meio amarelo, meio verde, né? Eu acho até que dá pra gente pintar mesmo da cor que é o rosto. Ó. Agora observa, pintei aqui de verde, né? Desse amarelo verdão, para tirar um pouco esse branco. Agora observa aqui embaixo, ó, que tem cor. Tá vendo? O próprio artista que fez deixou a cor aqui, ó. A gente pode usar essa cor para sombra, não precisa fazer uma sombra preta. Olha aí. Tiramos um pouco daquele visual de contraste muito grande. Eu até deixei as edges um pouco menos duras, né? Mas se quiser, ó, voltar aqui com a dureza da edge, funciona. Eu vou só fazer aqui um antes e depois e vou passar uma última dica. Ó. Então esse aqui é o antes e depois da nossa imagem. Tava assim, né? A gente trouxe ela mais para cá. Observa como agora a gente consegue ter um ponto focal. O olho vai direto lá na cabeça do bicho, né? Eu tinha dito no começo do vídeo que essa pasta, esse grupo 1 aqui, ó, era uma última dica, uma dica final. Então eu vou dar essa dica final agora. Antes, eu vou explicar algumas coisas sobre como que eu cheguei no resultado que eu vou mostrar. E o que acontece? Essa imagem, a gente precisa de pensar um pouco mais nela sobre composição. Sobre composição focado em ponto de interesse, né? Um dos pontos de interesse natural do ser humano, que a gente sempre acaba olhando, é o rosto, é a face, é os olhos, porque a gente tem essa tendência de olhar porque é assim que a gente reconhece outros seres humanos, né? Então, mesmo se você gera contraste, mesmo se você faz um monte de coisa, às vezes a gente acaba sendo puxado para face. E os olhos têm uma tendência a guiar. Por exemplo, você olha para alguém dentro da sala de aula, na época que estudava, sei lá, você está lá na sala de aula e você olha para alguém na sala de aula e se alguém dá uma olhada para o lado assim, a primeira coisa que você faz é olhar para o lado também. O que tem ali, né? Por que essa pessoa olhou para lá? Então a gente também tem tendência de seguir a orientação dos olhos das pessoas. Então a gente vê alguém olhando para um lugar, a gente imediatamente olha também. O que acontece com essa imagem? A gente tem um personagem que está com os olhos saindo da tela. A primeira coisa que acontece é a gente ser direcionado para fora da tela. Então é uma imagem que talvez pode se tornar um pouco cansativo, porque a gente olha o personagem sai da tela, entendeu? E o que tem lá? Não dá para a gente saber, a gente não está vendo. Outra coisa, o ponto focal é a cabeça dele. Aí a gente sai para fora, a gente tenta voltar para a imagem, acaba voltando aqui, entendeu? Se voltou aqui para a própria cabeça e tenta acompanhar a imagem para outro lugar que tem esse aqui, ó.
que também aponta para fora da tela. Então, acabou apontando para fora da tela. E vamos supor que a gente saiu aqui, viu? Ponto focar a cabeça, saiu pelos olhos, tentou procurar aqui um jeito de voltar, volta por aqui, volta para os olhos, entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Todas as coisas que geram foco nessa imagem estão direcionadas para sair dela, entendeu? E aí a gente tem todo esse vazio aqui, ó, acontecendo. Não tem nada aqui, entendeu? Então a gente perde um pedação da nossa tela de pintura com nada. E a imagem em si joga a gente para fora. Então, quando a gente for fazer imagens, a gente tem que pensar muito nos olhos, na onde que a nossa pintura está olhando. Né? Se a gente estiver desenhando uma pessoa, para onde que essa pessoa está olhando? Isso importa para a gente não ficar saindo da pintura. Então, eu queria mostrar aqui uma sugestão final que talvez não sirva tanto para essa pintura específica, mas para as próximas pinturas que a pessoa que me passou isso daqui, né, for fazer, que eu acho que pode ser muito válido, que é essa sugestão aqui, ó. Então, o que aconteceu? Eu flipei a cabeça do personagem, então agora ele está olhando para cá, ele está mais para frente, e a sensação que causou quando eu flipei a cabeça é de que ele está olhando direto para a gente, então ele está encarando a gente. Quando tem um personagem que fica olhando pra gente, olhando pra câmera, a gente tem aquela tendência de encarar, de querer ficar olhando, sabe? Muitas capas de filme usam esse artifício, inclusive capas de mangá, capas de HQ. É muito comum, porque gera interesse, né? A gente fica encarando. Então, eu acho que nessa situação aqui, o olho olhando pra gente ficou bem legal. Eu peguei todo o tronco dele aqui também, ó, e dei uma girada nessa direção aqui, para poder a imagem ficar, a composição ficar mais arqueada aqui também, e para causar essa sensação do rosto estar olhando para a gente. Antes, tá vendo que o corpo dele estava arqueado assim, né? Aí eu peguei e fiz isso aqui, ó. Porque aí ele se centralizou mais na imagem, a gente diminuiu aquele espaço vazio, e mesmo com o espaço vazio aqui estando bem grande, a gente não parece estranho, porque a gente tem o rosto dele olhando para a gente. E também, como essa imagem foi criada com um contraste muito alto, precisaria de uma luz muito forte para gerar contraste alto desse jeito. Então, o que eu fiz? Eu matei 2 coelhos com a cajadada só. Eu coloquei aqui um relâmpago que passa por trás do personagem. Esse relâmpago é uma luz muito forte. Você vai ver em filmes e em outras obras que quando cai um relâmpago, as coisas têm a tendência de gerar um contraste bem alto. Então, eu consegui essa desculpa aqui para a gente ter um contraste tão forte igual estava na imagem. Então, até mantive um pouco desse contraste aqui no braço, o rosto também está bem contrastado. E outra coisa, o raio, ele ocupou um pouco desse espaço, dessa área aqui, ó, para ter coisa acontecendo aqui também. Então, assim, essa é uma última sugestão. Não sei se... Assim, acho que fica mais para a próxima imagem que você for produzir, né? Porque para corrigir essa com tantas alterações, eu acho que se você seguir essa linha que eu passei na primeira imagem aqui, talvez já fica legal, tá? Mas quando você for fazer uma próxima, lembra de tomar um pouco de cuidado com a direção dos olhos e o espaço que vai sobrar. É muito importante que você faça umas thumbnails. Não precisa fazer 1 milhão de thumbnails, mas se você fizer umas 2 ou 3, deixa eu mostrar aqui só para finalizar o vídeo que eu andei fazendo de thumbnail para um próximo projeto que eu estou produzindo. Eu fiz essas 9 thumbnails e vou seguir com elas. São 9 thumbnails planejando um pouco o que vai ter na minha imagem. Então eu consegui planejar aqui a posição do personagem, como é que ele vai ocupar toda a tela. O restante da tela que vai ficar em espaço negativo, o que vai ter? Vai ter aqui 2 árvores bem grandes, em plano de frente, assim, para poder mostrar profundidade. Aqui é a mesma coisa, né? Tudo bem planejadinho. Não precisa fazer 50 thumbnails. Se você conseguir para praticar, vale a pena. Mas se você fizer assim 3, 6, 9, vai 9. Antes de fazer uma imagem, talvez você consiga chegar num resultado mais desse estilo aqui, certo? Vou deixar esse vídeo por aqui então. Espero que a dica tenha sido boa, né? E tamo junto aí, galera. Aqui é o Ale, a gente se vê por aí.